Começando o nosso Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado aí que você está acompanhando a gente, vendo pelo YouTube ou ouvindo a gente em uma dessas plataformas de áudio por aí. Muito legal que você está aqui para acompanhar mais um programa que trabalha essas boas conversas aqui, que contribuem para a sua caminhada espiritual, com certeza. Eu não vou falar muito aqui sozinho, porque eu quero já colocar nessa mesa do Hope Hour meus dois convidados de hoje. Olha aqui. Você está na mira da verdade hoje. Quero ver como é que você se sai. Professor Leandro Quadros. Puxou o tapete do Você sabe que tem muitas vezes que a gente tá aqui e tem um convidado, a gente fica fazendo muita pergunta e a pessoa joga essa, fala assim, nossa, mas eu tô me sentindo aqui o Leandro Quadros, porque vocês estão fazendo uma pergunta atrás da outra pra mim, hoje é o dia, então, realmente. Hoje ele vai estar na mira do Hope Hour. É, porque vocês dois já vieram, mas não tinham vindo juntos, É verdade, né? A gente não tinha vindo junto. Não tínhamos vindo juntos, muito bom. Muito bom participar de novo aqui, Wagner, com você. Prazer é nosso. Legal. O Na Mira da Verdade é um programa da TV Novo Tempo. Você que de repente conhece aqui o Hope, não conhece a TV Novo Tempo como um todo, Na Mira da Verdade é um programa, é quase que o mais, pra gente não falar velho, né, é o mais longevo dessa grade da Novo Tempo, não é? Nós estamos indo pro 17º ano, né? 17º Ininterruptamente, porque já tem alguns programas que já tiveram algumas... Foram, interrupções, voltaram. Mudaram de apresentadores e tal. O nosso, desde o início, né? Nós estamos aí, vamos pro 17º. Boa coisa. Por exemplo, 17º ano. está escrito, tá há anos no ar, né? Mas mudou, caixa de música. Caixa de música também, já mudou várias vezes. O caixa é mais antigo do que o Na Mira. É um pouquinho mais antigo. Foi mais ou menos ali na época, né? Naquela época eu era até coordenador de produção. Tava chegando o caixa de música. Porque o Tito tá aqui na Novo Tempo há 30 anos, né? A gente tem que lembrar disso. Leandro também não tá muito atrás, né? Leandro já tá com quanto? 25? 25 anos. 25 anos. Eu me lembro quando ele chegou. Quando ele chegou, ele foi morar comigo. Então, aí começou essa amizade. Foi muito rápido, né? É. Porque a hora que chegou o quinto elemento no meu apartamento... Ele caiu fora. Não dá mais pra mim. Chega. É 5 cuecas aqui, aí eu vazei. Zarpou fora. Aí eu vazei. Mas aí, realmente, o Na Mira tem vocês dois desde que o programa começou, né? Exatamente. E olha... Tínhamos cabelo preto. Eu não me lembro se teve alguma vez que a gente não pôde fazer o programa. Pra vocês terem uma ideia, eu sofri um acidente de bicicleta uma vez, você lembra? Acompanhei. Foi numa quinta-feira e naquela próxima segunda, sorte que nós já tínhamos um programa gravado. Foi só naquela segunda que eu não participei. Aí depois na outra você já tava. Eu já estava meio carcomido, mas... meio torto assim, mas estava lá já. Tava no ar, né? Não, na verdade foi uma coisa muito incrível, né? Eu tava só com a mão enfaixada, né? E o meu rosto que tinha sido todo esfolado, por um milagre de Deus, em 10 dias, recuperou rapidamente, né? Então, tinha só uma manchinha aqui, com a maquiagem, tampou. E foi. E eu, até na época, postei no Instagram, as pessoas ficaram assim, admiradas, falaram, não é possível um negócio desse. E foi realmente, foi uma coisa... Raramente nós gravamos um programa nesses 17 anos, assim, para suprir, né? A ser uma viagem muito urgente. Eu já vim fazer o programa com mais de 40 de febre, porque eu não via necessidade, eu vou deixar de fazer um ao vivo por causa disso, a não ser que tivesse no extremo, como o Tito, nós temos a mesma visão, né? A não ser que tivesse no extremo, que não possa fazer. Então, até o nosso programa, em todos os anos, foi o que menos se utilizou de gavetas aqui dentro da Novo Tempo. Estão sempre lá, toda semana eu me lembro, ao vivo. já fiz cirurgia, já programava cirurgia para ser na terça, para ter quase o tempo máximo para você chegar na segunda-feira já tá programado. E é um programa que já tirou a dúvida de muita gente, já resolveu, inclusive, coisas que as pessoas não sabiam que era uma dificuldade, vocês tratando do tema, ela conseguiu entender a Bíblia de um outro jeito, a gente tem vários testemunhos, porque chegam perguntas com temas muito complexos, temas muito sensíveis, inclusive, né? Quando a pessoa vê, Wagner, que a Bíblia tem resposta para esses temas sensíveis, ela fica assim surpresa. Há um livro milenar, tem respostas tão lógicas. Eu uso a palavra lógica com a convicção de que a fé, ela é lógica, ela é racional, ela se apoia em evidências. E a quantidade de testemunhos que nós temos, né, tido de pessoas que são batizadas, né, por influência do Na Mira. É por causa do poder da Bíblia. Então, a Bíblia entra no coração da pessoa e Deus faz a transformação. Tem história até de um senhor que era dono de um terreiro, né, de macumba,
E ele passou a estudar a Bíblia com na mira, ver os textos e se tornou um cristão adventista, né? Então tem muitas histórias, passaríamos muito tempo contando aqui, Incrível. mas essa é uma das que mais me impactou. Agora, tem uma coisa que não há como negar também, a gente vai ver um pouco disso hoje aqui, porque claro que a Bíblia é a real estrela desse programa, Sim, né? sim, Vocês abrem a Bíblia, tem perguntas e a Bíblia responde. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia Coragem de responder. tem a coragem de responder. Mas é muito interessante ver a habilidade do Leandro, Não, né? isso aí que eu ia falar, né? Deus o abençoou, né? E eu tenho para mim, né? Eu já falei isso para ele, mas Deus preparou ele muito antes dele chegar no Novo Tempo. Aham. Quando ele se converteu e começou a Dar dar estudos estudos bíblicos, né? Lá na cidadezinha dele, lá em Palmeiras das Missões. E ele me diz, né? Que um dia ele pediu a Deus que Deus abrisse a mente dele para ele guardar alguns textos para ele dar estudo bíblico. Aí ele guardou todos. E aí Deus Eu abriu. cheguei frustrado de um estudo bíblico, eu não conseguia explicar bem um tema. Né? Eu era novo na fé, tinha ali 17, 18 anos. E aí que eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, eu queria lembrar de alguns textos para ensinar para as pessoas. Foi ruim, eu não tinha ali os textos suficientes. E aí, depois daquilo, Deus abriu a minha mente, né? Então eu não decoro nada, nem tenho paciência para decorar, nem inclusive ficar sentado para isso. Mas eu leio, entendo, internalizo o conceito e a referência, né? Aí Deus tem me ajudado nisso. Porque as Não pessoas só- ficam admiradas. Admiradíssima. Pelo fato de que a pergunta chega, ele já sabe qual é o texto. Né? E até muitos podem até pensar, mas será que tá meio programado, ele já escolhe as perguntas? Não, eu afirmo a você, não tem nenhuma pergunta escolhida. Na verdade, para não dizer que não tem nenhuma pergunta escolhida, a primeira pergunta a gente combina, eu escolho uma pergunta que pode ser um pouco mais impactante, Na hora da maquiagem ali. né? Aí eu falo, ó, cara, vamos falar, e quando não é já no cenário. Quando já era no cenário. Aí eu falo, ó, minutos cara, antes. vamos falar sobre isso daqui, o que você acha? Eu falo, não, beleza, tem o texto aqui e tal. E aí a gente abre uma Agora, mais impactante. as outras... Agora as É outras, só o que vir. o que vem. E é interessante porque não é só a Bíblia. A Bíblia é o principal, mas eu fico indignado de que ele vira aqui na estante, pega um livro, abre a página e também sabe, Ué, né? Ontem mesmo, hoje nós estamos gravando aqui o programa, nosso Hope Hour aqui, mas ontem tivemos programa ao vivo, ele estava procurando um texto e foi no celular, né? Tal, e não achou no celular. Aí quando ele falou assim, não, mas eu acho que é nesse aqui. A hora que ele pegou o livro, Foi mais fácil achar na página do Do livro. livro. mais na cabeça do que no celular. Eu já vi uma vez ele folheando um livrão, né? Espírito de Profecia, Ellen White, assim. Eu acho que tá na página 467. Não, me equivoquei. 468. Como é, gente? Como é que faz isso, né? É uma mente realmente muito privilegiada. E além da resposta, além de ser muito legal isso, do conteúdo do programa, mas é um entretenimento ver o Leandro manuseando a Bíblia. Com certeza. É uma coisa Com certeza, impressionante. E você percebe que não fica titubeando, entende? Às vezes ele fica, o tic-tac dá uma travada, Dá uma né? travadinha, A né? gente percebe, né? Dá uma travada, mas... E ele já testemunhou pra mim várias vezes, falou, poxa, eu tava pensando num texto e Deus me deu outro. Aconteceu. Conta aí. Eu tinha certeza que era um texto. E eu procurando no ao vivo, e de repente, o texto que apareceu na minha mente não era o que eu tinha intenção de usar. E era muito melhor para explicar o tema do que o texto que eu estava buscando. A gente percebe que Deus Espírito Santo vai atua. dirigindo, né? Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai ver isso hoje. Quero ver. Porque hoje também é um tema que eu acho que ele não era uma polêmica, principalmente entre os cristãos, mas tem se tornado. Tenho percebido que a cada ano, você que acessou aí esse conteúdo, sabe que a gente está falando hoje sobre o Halloween, sobre o Dia das Bruxas, né? Que você que está vendo o vídeo aqui quando a gente lançou, então Hoje quinta-feira é o quê? 31, né? Então de hoje para amanhã é que a coisa acontece. Hoje é o dia, né? Dia 31 de outubro é o dia do Halloween. E aí o pessoal fez a decoração aí todo no mês de outubro, né? Mas hoje tem as crianças que estão maquiadas, vestidas de mortos-vivos, Então, monstros e tudo mais. A gente percebe, né, Wagner, que isso está sendo crescente no nosso país. Crescente. Isso é muito forte lá nos Estados Unidos. a gente Há sabe muitos disso. anos. E é uma forma descontraída. Eu imagino, viu, Wagner, que é como se fosse o carnaval pra gente aqui. Muito Halloween lá nos Estados Unidos é porque as crianças estão sempre envolvidas, vestem a roupinha para ficar engraçadinha e vai na casa dos vizinhos para perguntar se é travessura ou né, sei lá o que é.
Doce ou travessura? Doce ou travessura, então. É uma coisa assim, né? Então, é uma cultura norte-americana, imagino que deve ter nascido até em outro lugar, mas ela está vindo cada vez mais forte pro Brasil, né? Agora, a grande polêmica. É ou não é uma coisa do mal esse negócio do Halloween? Cristão pode participar, pode festejar o Halloween? Wagner, essa é uma questão muito importante, porque quando eu dei uma olhada na pauta do programa, eu gostei bastante, né? Porque o nosso propósito aqui no programa não é criticar as pessoas, mas é mostrar a verdade. Uhum. E o que acontece? Nós temos aqui, a princípio, uma faca de dois gumes, né? Porque crianças e adultos celebram como uma brincadeira. Uhum. Mas aí tem um detalhe, será que Deus aprova brincarmos a respeito de coisas das quais ele não gosta? Isso que foi assim, que me chamou a atenção. E aí o que acontece? Quando nós entendemos a origem do Halloween, é uma celebração, né, para os mortos, para os espíritos dos mortos, né? Na cultura celta, as pessoas celebravam naquele momento, após ali o término do inverno, da colheita, inverno, eles criam que, num momento do ano, os espíritos ficavam soltos, diríamos assim. Mas aí nós temos que ir ao ensino bíblico sobre a imortalidade da alma. Temos que ver espíritos, temos que ver se a Bíblia aprova, por exemplo, manifestações culturais contrárias à palavra de Deus. Então é uma série de coisas que nós temos que avaliar aqui. Vamos começar a destrinchar esse assunto. Uma coisa meio básica, e vocês já falaram muito disso no programa, né, Tito? É que, assim, os mortos, a gente acredita que eles não sabem de nada. A Bíblia diz isso, né? Num sono profundo. Estão num sono profundo. Uhum. Então não tem como estar solto por aí um espírito andando por essa lavoura, nem na casa de ninguém. Isso não é uma coisa que vai acontecer. Então, biblicamente é isso. Mas o que a gente percebe, né, Leandro, é que hoje a cultura cristã acredita muito nisso. Pois é que eu não sei se é um acredita. Eu acho que a coisa é mais assim, é uma brincadeirinha. O que tem? É só uma coisa que a gente tá colocando aí a criança, ela pede um doce, mas eu não sei se a pessoa sabe a profundidade daquilo que ela tá festejando, né? Então, quando eu falo que é uma cultura cristã, eu falo essa questão da imortalidade da alma, essa questão de espíritos. Então, se o mundo cristão acaba aceitando, e como é que começa esse princípio? É de ir para o céu, de ir para o inferno. Ok. A alma pode estar vagando, pode estar num lugar, né, intermediário. Então, tudo isso acaba criando os conceitos de espíritos. Sim. De espíritos, né, viventes. E aí, quando você faz uma brincadeira, porque aquilo ali é uma brincadeira, não tem valor nenhum. As pessoas não estão pensando. Já está tão comum que quando ela está brincando ali de fantasminha, ela não está nem aí. Só que a coisa é muito mais complexa. É muito mais complexa. Biblicamente, olha que interessante isso aqui. Qualquer prática de feitiçaria, ela torna a pessoa impura. Isso aqui é importante considerar, né? Eu vou ler aqui dois textos. O primeiro... Levítico 19:31. Essa linguagem que a Bíblia se utiliza, por exemplo, para celebrar espíritos, celebrar feitiçaria, tudo tem a ver com o Halloween, né? Levítico 19:31 é um texto, entre outros, que diz assim, ó: não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E lá em Deuteronômio 18... 9 a 14, coloca a feitiçaria como outra coisa que contamina a pessoa. Aí quando você vai para Efésios 5, 3, olha o que diz aqui, ó. Mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Ou seja, se eu não devo nem falar em coisas impuras, celebrar uma manifestação cultural que contradiz a Bíblia e cuja feitiçaria me torna impuro, para Deus é um erro realmente. Mas, se a gente for falar, nós estamos falando aqui, antes de entrar profundamente no Halloween, estamos falando de espíritos. Sim. Que são coisas que acabam envolvendo ali o Halloween, correto? Aí a própria Bíblia me aparece com algumas coisas que tem espíritos, meu Deus. A gente vê lá a história do Salomão, não, do Salomão não, desculpa,
Rei Saul? Saul, né? Ele teve lá para procurar o espírito de Samuel, né? Aí depois a gente, para quem não conhece muito, quando vai lá na história de Jesus, contar no Getsêmani, aparece Moisés e Elias ali. Ué, o que é? Se os caras morreram, se foi transladado, é espírito que está aparecendo aqui. É uma boa essa aí, Tito. Você Gostei. entendeu? Então o que acontece? A gente começa a ver que as pessoas também começam a achar fundamentos na igreja, para dizer, mas por que vocês estão dizendo isso? A própria Bíblia fala sobre isso. Tem um pouquinho de Halloween aí nessa Bíblia, hein? Tem uns como é que- espíritos andando. Como é que você está falando esse negócio aí? Eu acho que é importante dar uma pincelada nisso, Leandro. Sim. Até para a gente criar o alicerce aí, para saber Boa. onde é que a gente vai prosseguir com o assunto. Esse texto que o Tito mencionou ali, 1 Samuel 28, né, uma médium que praticava também, óbvio, a feitiçaria, ela teve contato com o suposto espírito de Samuel. Invocou a pedido de Saul. Quando nós estudamos o capítulo, e um texto paralelo que eu vou ler aqui, nós percebemos o quê? Aí nós temos que fazer uma pergunta. A Bíblia menciona realmente uma sessão espírita, a Bíblia menciona espíritos, Isso é fato? isso é um fato, mas aí temos que aprender com a Bíblia. Quem são esses espíritos? São pessoas que morreram ou são uma outra classe de seres espirituais? E aqui está a questão. Ó, 1 Crônicas 10, 13 e 14. Primeiro vamos responder a pergunta. Deus aprovou a consulta a médiuns ou a feiticeiros, né? Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também, ou seja, outro motivo, né, para a morte e o castigo dele, porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Veja, se fosse Samuel quem tivesse aparecido para Saul, não haveria um porquê de Deus castigar Saul, porque daí Saul estaria conversando com o verdadeiro profeta, não é? Só que havia uma outra questão. Diz 1 Samuel 28 que Deus não se comunicava mais com Saul por meio de profetas. Se fosse Samuel, esse espírito de Samuel teria desobedecido a Deus. E um verdadeiro profeta não ia desobedecer a Deus. Como Deus, um dos motivos para Deus matá-lo foi por ele consultar uma necromante, ter contato com espíritos, isso nos mostra o quê? Que se há só dois poderes antagônicos no universo, Cristo e seus anjos e diabo e os seus anjos, biblicamente, Wagner, Tito e nosso amigo que nos acompanha, esses espíritos que aparecem no espiritismo, os espíritos que trabalham por trás das práticas de feitiçaria, eles são anjos caídos, são demônios. Porque só há dois poderes antagônicos. Salmo 84, 11 diz que Deus não sonega nenhuma coisa boa para nós. Então, se Deus proíbe e se há dois poderes antagônicos, é autoexcludente, não é? Deus não está envolvido nisso aqui. É um ser de ordem sobrenatural, um anjo caído, que tem poderes sobrenaturais e que tem a capacidade até da personificação. Por que é muito forte o engano? Um espírito, ele consegue imitar o tom de voz da pessoa que morreu, o cheiro do perfume, a letra da pessoa. Ele sabe coisas da intimidade que só a pessoa e aquela que está ali na sessão, só ele sabe. Uau. Então é muito forte. Então, E é por isso que biblicamente, engana Agora, a gente. muito. E o que é interessante a gente perceber, falar, como é que a Bíblia coloca isso? A Bíblia é bastante clara. Ela faz questão de colocar para mostrar o erro. Uhum. Então ela coloca ali, tem isso daí, porque não teria sentido. Se é contra Deus, então poderia omitir isso. Deus poderia ter, na sabedoria, omitido esse assunto, mas não. É colocado ali para mostrar o erro. E aí vem a consequência do rei Saul. O que aconteceu? Porque ele fez Perdeu isso. a vida. Né? Outra coisa que o pessoal tem muita dúvida é na transfiguração lá, Sim. que aparece Moisés e Elias. Moisés havia morrido. Até num dos últimos Namiras da Verdade, o que me surpreendeu, sabe o que foi? Um irmão evangélico, né, alegou que existe a imortalidade da alma porque Moisés e Elias apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração. Isso. Por que isso me surpreendeu? Porque o irmão evangélico ele tem muito conhecimento bíblico, só que não era o caso desse. Por quê? Ele não lembrou que em 2 Reis capítulo 2, Elias, ele foi vivo para o céu. Uhum. Então ele não foi o espírito de Elias quem apareceu, foi ele mesmo.
E olha que interessante, se Elias foi vivo para o céu, né, o que nós aprendemos biblicamente? Ninguém vai para o céu sem o corpo. Essa é uma doutrina que nós temos que avaliar. Gênesis 5:24 mostra que Enoque foi levado vivo, Elias foi em vida. E como é que você explica né? Moisés? E Moisés, de acordo com Judas 1:9, ele foi ressuscitado para estar lá. Ele morreu. Ele morreu, mas no caso de Moisés ele conhece a morte. Ele é ressuscitado para ir lá. Porque Judas 1:9 diz que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. E alguns cristãos pensam que a disputa foi só pelo corpo morto, para ver quem ficaria com o cadáver, para quem sabe as pessoas irem até onde estava o túmulo de Moisés e adorarem. Então há essa crença no meio evangélico, mas não. A palavra disputa em Judas 1:9, ela significa uma demanda legal e judicial. Então é muito mais sério do que um corpo morto. A disputa é pelo quê? Pela legalidade ou não da ressurreição de Moisés. E Satanás tinha argumentos. Como é que tu vai ressuscitar ele se é um pecador? E aí quando Cristo ressuscita, ele mesmo assim fala assim, ó, o Senhor te repreenda, ou seja, isso aí você vai entender depois, agora eu não vou te dar satisfação e vou levar ele. Então, não existe no céu pessoas sem o corpo. Isso que o nosso internauta tem que entender. Enoque foi com o corpo, Elias foi com o corpo e Moisés foi ressuscitado. Então, como disse Oscar Cullmann, né, que foi um teólogo presbiteriano, que abandonou a imortalidade da alma. Ele já é falecido. Ele fala, não existe redenção fora do corpo. A crença de que há uma redenção fora do corpo é pagã. Então, só por isso nós vemos que esses espíritos que aparecem de forma consciente não são os espíritos das pessoas que morreram, são os anjos caídos que personificam essas pessoas. Agora, é interessante falar sobre esse assunto de Moisés, porque eu também já ouvi dizendo o seguinte, não, mas olha, não é bíblico essa história de que Moisés, ele realmente foi para o céu. É uma coisa que é um entendimento de que ele não foi até a Terra Prometida, mas ele pode ser que ele morreu, porque ninguém nunca viu esse corpo e tal. Tem essa dúvida também, não tem? Tem, como o texto fala que Moisés morreu, ali no final de Deuteronômio, e o pessoal não analisa essas implicações de Judas 1:9, então eles acham que Moisés simplesmente morreu, e alguns até acham que foi o espírito de Moisés quem apareceu no Monte da Transfiguração. Só que aí fica um problema, né? Porque se houve uma disputa pelo corpo dele, não era simplesmente uma disputa para quem que ia ter o direito de enterrar ou ficar com esse corpo, porque ele ia se decompor um dia. Né? Então a disputa é pela legalidade ou não da ressurreição dele. E aí o que nós deduzimos também, Wagner? Se Enoque está lá com o corpo e Elias está lá com o corpo, não teria um porquê de um terceiro personagem estar lá sem o corpo. Porque daí foge do padrão de Deus, né? O padrão de Deus é sempre glorificar o corpo e nunca a alma sem o corpo, diríamos assim. Né? Então ele apareceu no Monte da Transfiguração porque ele estava vivo, tinha sido ressuscitado. Eu sei que é uma categoria diferente, mas mesmo Jesus, né? Porque Jesus se fez homem, nasceu num corpo humano. Morreu, ressuscitou e é o corpo de Jesus que ascende ao céu, né? Você entrou num ponto aqui, Wagner, que me ajudou a lembrar de uma coisa. Mesmo que Jesus seja Deus, se Jesus estivesse ali conversando com Elias vivo, que foi vivo para o céu, e Moisés morto, Jesus estaria numa sessão espírita. E aí ele estaria contradizendo aquilo que Deus mesmo proíbe em Deuteronômio 18, 9 a 14. E tem cristãos que acreditam, não, ele é Deus, ele pode falar com os mortos, tudo bem. Mas se ele está falando com o espírito ali, e Pedro presencia aquela conversa, Cristo está incentivando os apóstolos a participarem do espiritismo. Então não poderia ser um espírito de Moisés ali, tinha que ser Moisés mesmo ressuscitado. A ponto de falar assim, olha, se for o caso, eu posso fazer uma tenda para cada um de vocês. Vai fazer uma tenda para um espírito? Pra quê, né? Para quê, né? Mateus 17:13, isso ele mesmo. fala exatamente isso. Será que não seria bom, Senhor, eu fazer uma tenda para cada um de vocês? Tal? Agora... E isso daí é um pano de fundo pra gente entrar no assunto que nós estamos aqui, né, Wagner? Que é a história do Halloween, porque... tem todo um fundo de um ocultismo, de um espiritismo, e a gente já entendeu que Deus não aprova isso. Esse exemplo aqui do rei Saul é muito bom.
Agora, a gente tem outras demandas, assim, que tem um fundo pagão e a gente comemora. Uhum. E, inclusive, o mundo evangélico, às vezes, critica outros que comemoram. É o caso dos aniversários, é o caso Natal. do Natal, Páscoa. 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 Então, por que que isso pode, mas o Halloween não pode? Calma, Leandro, não responda ainda. Vamos pegar este gancho para trazer uma audiência aqui, Tito. Porque é o seguinte, ó. Não, a gente já vai responder a pergunta daqui a pouquinho. Mas tem uma coisa muito legal que foi importante ter o Tito e o Leandro aqui pra gente falar de uma nova plataforma que a Novo Tempo tá lançando, onde você pode... É mais uma alternativa para você conseguir estudar a Bíblia de uma forma segura, de uma forma como você está muito acostumado a ver na Novo Tempo, em todos os empreendimentos onde a Bíblia é a palavra e só a Bíblia é que está sendo apresentada ali. O Tito está bastante à frente desse projeto aqui. Tito, eu queria que você explicasse para a gente o que é essa nova forma da gente conseguir estudar a Bíblia. Olha, eu acho que cabe muito bem falar, como nós estamos falando aqui nesse podcast, porque é uma plataforma de cursos online. É isso que você está acostumado a encontrar na internet mesmo. Você quer fazer um curso para aprender alguma coisa, você tem lá vários e vários cursos sobre aquilo. E por que não nós temos todos os cursos que nós apresentamos na TV Novo Tempo, em toda a rede Novo Tempo, as revistas que nós oferecemos gratuitamente, mas também cada revista dessa é feita as videoaulas. Sim. Então os apresentadores que escreveram a revista, também tem essas videoaulas. Agora você vai poder estudar isso de uma maneira gratuita na internet. Você pode Olha aqui entrar... a tela, ó. Essa é a plataforma, ó, novotempocursos.com. É muito fácil. novotempocursos.com. Você vai entrar numa página aqui que você vai entrar, ó, você tem um acesso gratuito e você pode escolher o curso que você quiser. Não sei se a produção consegue Dá pra mostrar colocar ali já a plataforma, essa aqui. Isso, olha lá. Ó. Todos esses estão disponíveis, ó. Ou na Mira da Verdade, está ali, a Máquina Humana com a Darleide, Evidências com o Dr. Rodrigo Silva, Sentimentos, todos os cursos bíblicos que a Novo Tempo já produziu, agora você tem aí em videoaulas, pronto para você acompanhar. E outra, você no final de cada... entra na primeira lição, por favor, aí, ó, e você vai ver que você pode, no finalzinho, ó, nós vamos entrar ali, se você que está acompanhando, no final você tem como pedir a revista para você acompanhar o estudo, tá? Então é só você ver, ó, esse ícone que vai aparecer aí embaixo, levanta um pouquinho que vamos ver se a gente consegue, ela tá carregando ali, né? Você consegue ver ali, ó, um banner onde você pode pedir a sua lição, ou melhor, o seu guia de estudo, ó. O Wagner tá com ele aqui na mão. Esse aqui, então, é a Revista Esperança na Mira da Verdade. Isso. Leandro escreveu. Olha lá, ó. A gente ofereceu esse curso aqui, ó. E ali, depois de você fazer as videoaulas, que o Leandro está apresentando aqui o conteúdo, você tem ali um clique onde você pode pedir também a revista, além de acompanhar no vídeo. Olha lá, começou o vídeo. A videoaula está acontecendo ali e você pode pedir a sua revista gratuitamente, tudo gratuitamente, ou seja, é uma plataforma completa onde você pode acompanhar, você pode ver, ó, tem comunidades, você pode fazer a sua playlist, ou seja, você tem todos os seus cursos bíblicos disponíveis em videoaulas para você reforçar o seu aprendizado. É muito interessante. Tenho certeza que muita gente vai ficar encantado em ver essas videoaulas que foram preparadas com tanto carinho, com a produção da Novo Tempo e que estão aí disponíveis de forma gratuita. Muito legal mesmo. Então, mais uma oportunidade de você estudar a Bíblia. Tá aparecendo o endereço aqui, novotempocursos.com. Simples, novotempocursos.com. Você faz o seu cadastro gratuito e você já tem todos os cursos disponíveis e você pode compartilhar com quem você quiser. Muito bom. Leandro, eu tinha deixado a pergunta aqui no gancho, porque qual é a diferença? Por que a gente não pode o Halloween, mas pode o Natal? Boa pergunta. Aqui está um detalhe, nós temos que avaliar, Wagner, o princípio por trás da festa. Deus não é contra celebrações culturais se elas não apresentam princípios que contradigam a sua palavra. Vou dar um exemplo. Boa. Aqui em João 10, 22, havia uma festa de celebração chamada Festa da Dedicação. O que era essa festa? Não era ensinada na Bíblia.
em nenhum texto do Antigo Testamento. Mas era uma festa que eles celebravam a dedicação do templo que havia sido profanado por Antíoco Epifânio em 165. Então eles criaram uma festa cultural, a Bíblia registra, não a condena. Por quê? Porque ela não, na sua essência, não contradiz um princípio bíblico. Por exemplo, o Natal. Os romanos celebravam realmente o nascimento do sol em 25 de dezembro. Só que não há um princípio que proíba eu celebrar o nascimento de uma pessoa querida. O que aconteceu? O Papa Júlio I, o que ele fez? Não que ele cristianizou... Alguns usam o termo que ele cristianizou a festa. Eu creio mais que ele criou uma festa concorrente. Entendi. Por quê? Até para neutralizar a outra. Para neutralizar a outra, exatamente. Então, o que ele fez? Bom, já que os pagãos, os romanos, celebram o nascimento do sol, que é o Natalis Solis Invictus, nascimento do sol invencível, vamos colocar no mesmo dia o período do nascimento de Cristo, que é o sol da justiça, diz Malaquias 4:2, para tirar a atenção deles daquela festa para essa. Então, o que nós vemos? Se o cristianismo celebrasse o Natal como os romanos, aí sim, é um paganismo, é um erro, porque nós não veneramos o sol. Agora, o que acontece? Nós celebramos o nascimento de alguém. Se a Bíblia proibisse celebrar o nascimento de alguém, aí nós não poderíamos realmente celebrar de forma alguma. É como você falou sobre o aniversário também. É a mesma coisa. Não há, assim, há uma forma pagã de celebrar o Natal, há uma forma pagã de celebrar o aniversário, mas nós podemos celebrar de uma forma correta. Já no caso do Halloween, a sua base não nos permite, porque a base é a crença em espíritos. A base é a crença na comunicação com mortos. A base é a crença na feitiçaria. Então, enquanto o Natal, a base é celebrar o nascimento de alguém, na outra festa é celebrar espíritos demoníacos. Então, aí por isso que tá essa diferença. E aí o pessoal da internet fala, mas esse povo aí é muito quadrado, não é assim, não é apenas uma brincadeira. As crianças ficam brincando, é travessura o docinho, é umas coisas assim que não tem esse peso que vocês estão colocando de espírito. Aí é que a gente se engana. Não, e a produção achou um dado aqui, eu achei bem interessante, que 62% dos brasileiros já comemoram essa festa. Eu achei um número bastante expressivo. Bastante expressivo, porque isso até poucos anos atrás Era nada. Não era nada. A gente mora num condomínio aí, você vai vendo as casas de todo mundo no condomínio decorada. Você vê? Eu vejo uma estratégia, aí não só da propaganda, né, do marketing, mas até mesmo do inimigo de Deus por trás. E tem muita gente sincera, né? Tem. Tá fazendo não sabe. isso, não sabe. Ignorante que não Mas sabe o que acontece, tá acontecendo. quando eu vou diminuindo a gravidade de algo que Deus considera pecaminoso, aquilo vai ficando normal. E aquilo vai ficando normal, vai ficando mais fácil de eu fazer. Então, veja, quando uma criança se cria numa cultura em que a bruxinha é coisa boa, feitiço é coisinha boa, será que ela não tem uma probabilidade maior de se envolver com isso na fase adulta? Faz todo sentido. E aí Paulo fala em Efésios 5:3, né? Não nos envolvermos com nenhum tipo de impureza. E nem para falar sobre aquilo. Se não é nem para falar sobre algo impuro, imagine celebrar algo que é impuro, mesmo que pareça inocente. E isso é apenas uma faceta, porque a gente que vive nessa geração, a gente percebe hoje, por exemplo, tem seriados onde se cultua, né, sei lá, lobisomem, o demônio, né, vampiros, né, e qual o sentido disso? É apenas uma forma de iludindo a humanidade. Eu tava pensando bem nesse assunto também, quando o Leandro falou sobre... é uma estratégia, porque vai sendo sutil, Sim. mas daqui a pouco é uma coisa que você tá muito acostumado. Eu pensei também nessas coisas dos filmes, porque isso é muito natural. Eu lembro, agora já faz um tempo, acho que a série não tá mais sendo produzida, mas antigamente era uma coisa mais velada e tal. Agora tinha uma série que era Lúcifer. Era Lúcifer, Pois eu lembrei exatamente. quando você falou também. E ele era o protagonista realmente Ou da seja, aquele série, que você né? torcia pra ele. Eu nunca assisti, eu não sei como que é, mas eu não assisti, imagino que mas seja me isso. falaram também que Pra ele era ser apresentado não como tão ruim assim. Eu pra também ele ser não o assisti. protagonista. Mas tinha isso, ele parece que não... enfim, me faltam elementos pra poder dizer aqui. Mas só o nome já nos assusta.
Assusta, Só mas o é nome já isso. nos assusta. Ele era o protagonista da série, então ele não era o vilão pra quem você torcia que se desse mal no final. Era Lúcifer ali meio que se explicando, meio que dando os motivos dele, uma audiência toda indo atrás. E um cara bonitão, um cara, né, que tinha uma legião de fãs ali. Uhum. A gente, se você percebe que isso aí já é de muito tempo. De muito tempo. Você lembra? Eu, quando era pequeno, eu gostava de ver um desenho animado que chamava-se Scooby-Doo. Aham. E o Scooby-Doo, o que que era? Você não vê nenhum problema naquele desenho. Claro que não. Mas ainda assim, sutilmente, o que que eles estavam fazendo? Sempre eram problemas fantasmagóricos. Magóricos. Mas o Fantasmagóricos. Scooby-Doo, até onde eu lembro, ainda era assim, ó. Tinha o Era uma fantasma enganação. mesmo e tal, mas era alguém que se passava por fantasma. Exatamente, né? Então no final a pessoa tirava a máscara lá Isso. e Mas aí era uma tudo- pessoa. Mas tudo é sutil. É. Tudo vai entendendo. Por que prende Agora atenção da criança? hoje Hoje é não- aberto. Hoje não tem ninguém se passando por um fantasma. É, isso mesmo. Hoje é o fantasma. Mas você vê como que é progressivo o negócio. É. O negócio é progressivo desde muito tempo. Então, a gente está percebendo agora que o Halloween está no Brasil com força. Isso vai contaminando o mundo, né? Isso começou lá nos Estados Unidos tal, e aqui sempre chega um pouquinho mais tarde, mas acaba chegando. E é sempre bom acaba nós chegando. avaliarmos, né? Uma festa, uma celebração ou um divertimento, né? Se ele traz desenvolvimento para o corpo, para a mente e para a espiritualidade. As três coisas têm que estar juntas, porque nós somos seres holísticos, né? Tudo que nós fazemos tem que beneficiar o corpo, a mente e a espiritualidade. Então eu me pergunto, eu celebrar o Halloween vai beneficiar tanto o corpo, quanto a mente, quanto a espiritualidade? A resposta é não, porque se Paulo diz que eu não posso nem nomear algo impuro, e se a Bíblia diz que a feitiçaria é algo impuro, se o espiritismo é algo impuro, então há uma certa contaminação em si espiritual, uma contaminação da mente, a pessoa vai se tornando insensível para aquilo que Deus considera pecado, e ela tem uma possibilidade de ter um envolvimento maior com isso no futuro de alguma forma, né? Agora, bom, tá ficando claro aí que um cristão não pode se envolver com esse tipo de festividade. Exato. Acho que isso a gente acaba entrando numa situação complexa para alguns, porque, por exemplo, as escolas aí estão cada vez mais colocando isso, né? Então, se o seu filho não estuda numa escola cristã, talvez vai ter isso na escola e ele vai participar dessa decoração. Eu tava agora no final de semana anterior, eu tava com a minha família toda num hotel. Beleza, a gente chegou no hotel, tal, tudo bem, nananã. Quando a gente foi pro restaurante, o restaurante tava todo decorado de Halloween. Todo decorado. Então, assim... Sabe o que eles acabam argumentando? Porque nós já falamos aqui também sobre o folclore. Sabe, aí acaba taxando ou rotulando como um folclore e aí tira o peso do negócio. Mas o que está mais profundo no assunto? As raízes. É um folclore, mas o que é? É coisas que vão contra os princípios de Deus. Eu acho bom essa ideia, a título do cristão, se guiar ali por João 10, 22, né? Ali tem uma festa cultural, folclórica, porém não contradiz nenhum princípio da palavra de Deus. Então, se um cristão tem que se perguntar, olha, essa festa, o princípio por trás disso, né? Ele é bíblico ou não? Ele ofende a Deus ou não? Se ele não ofende a Deus, maravilha. Vai ser uma festa de divertimento, de alegria, cultural. Agora, se ofende a Deus, eu tenho que colocar Deus acima da cultura. Eu não posso pensar no meu eu, porque senão eu meu falo assim, eu, mas eu vou me divertir, é brincadeira, não tem nada, Senhor, espera um pouquinho, isso aqui é só para eu ficar tem feliz. que divertir com outras coisas. Tem que só ficar feliz, não tô querendo ofender o Senhor. Não adianta a gente ter esse tipo de negociação, com Deus, né? Se é alguma coisa que ele condena. Agora, tô aqui nesse mundo. Então, já entendi que eu sou cristão, eu não tenho que me envolver com isso, eu não vou decorar minha casa com abóbora que tem a boca toda desenhada e tudo mais, mas de repente vai bater na minha porta uma criança, Excelente. toda fantasiada, vai falar lá doce ou travessura, aí o que eu faço? Eu abro a porta e falo, vá de retro, criança malvada. Sai de ré, Satanás de botina. O que eu tenho que fazer nessa situação aí? Tu sabe, Wagner, eu já me deparei em debates na internet, assim, escritos, né, com pessoas, e eu já vi alguns fanáticos, né? O fanático, se receber uma criança dessas, ele vai tratar mal, indelicadamente. Eu digo uma coisa,
o que esse fanático faz ao tratar mal uma criança é um desfavor para o evangelho. É um desserviço para o evangelho. Quando o fanático faz isso, ele não segue o princípio de Mateus 7,12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então eu não posso fazer para os outros o que eu não queria que fizessem para mim. Então se uma criança chega na sua casa pedindo um docinho, o que eu faria como um cristão? Tá? Primeira coisa é tratá-la super bem, porque se eu chegasse na casa de alguém, eu não queria ser maltratado, eu tenho que seguir Mateus 7,12, eu vou fazer... Até meus filhos? Até os meus filhos, exatamente. Eu gostaria, Tito, de que tratasse o meu filho como eu vou tratar Exatamente. aquela criança. Então eu tenho que ser cristão de verdade, eu tenho que usar Mateus 7,12, porque senão não faz sentido o meu cristianismo. Até porque a gente, às vezes, tem alguns programas, né? A gente, por exemplo, tem o Dia do Impacto Esperança, Muito bem lembrado. onde tem criança que vai lá e entrega um livro. Os meus filhos vão, entregam na vizinhança. Imagina que você ia pegar uma pessoa e falar assim, larga de ser doida, menina, que você tá me Que é entregando isso que você tá de carregando igreja? esse livro? Sai pra lá, seu pai tá te enganando com isso, já pensou? Alguns acham que ser cristão é uma licença para ser mal educados. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto bíblico tá dizendo o contrário. Está dizendo né? o contrário. O ser cristão não é uma licença para ser... mas eu sou autêntico. Não, ser autêntico não é sinônimo de ser mal educado. Você pode ser autêntico sem ser mal educado. Então, o que eu faria? Eu daria sim o docinho para a criança, mas junto com o docinho, eu daria um folhetinho oferecendo um curso bíblico para ela ou para o pai dela. Perfeito. Eu faria isso, sabe? A igreja tem vários panfletinhos para o visitante quando chega. Você quer um estudo bíblico? Você quer oração? E aí a pessoa marca e deixa o endereço. Diz, eu quero te dar um docinho de presente, mas quero te dizer uma coisa. Jesus tem coisas ainda mais legais para você celebrar. Leva isso aqui, lê isso aqui, leva para o teu pai, para sua mãe. Eu acho que podia fazer disso uma oportunidade evangelística. Né? Porque ser cristão não pode... assim, defender a verdade tem que ser do jeito certo. Até lembro de 1 Pedro 3,15 e 16, né? Quando fala para nós defendermos a verdade, o verso 16 fala assim, fazer isso com mansidão. Então eu defendo a Bíblia, defendo a verdade, mas tratando as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Excelente. O que eles dizem é que o medo chama... na verdade, quando eu falei o negócio lá do Scooby-Doo, por que prendia a atenção das crianças? Porque queira ou não queira, quando você é pequenininho, quando tá naquele enredo todo Sim. de desafiar e tal... Sustinho. E tem a ver, e aquilo prende a atenção das crianças. Eu me lembro quando eu era criança, Wagner, uma vez só aconteceu. Eu estava na minha casa, num dia à noite, não sei o que aconteceu lá. As minhas irmãs estavam assistindo alguma coisa e eu fui ver o que tinha acontecido. Eles estavam mostrando o Corcunda de Notre Dame. Eu, quando era criança, quando eu vi aquele monstro, como eles tinham tratado ali, eu berrei como nunca tinha feito antes. Ou seja, criança, mas mesmo assim, sempre você já percebeu que a criança sempre quer ver alguma coisa? A curiosidade é maior que o medo, né? A curiosidade é maior que o medo. E quando tem esse tipo de brincadeira, né? Lógico que está envolvido o medinho da criança. Ela vai lá, é travessura, não é medo. Você me dá um docinho? Ou seja, A curiosidade é empolgante. tudo está envolvendo a criança para que ela, quando vai crescendo, não tenha nenhum tipo de receio. Se ela tiver alguma coisa com espíritos, aquilo não vai fazer medo nenhum nela, não vai ter nada, vai achar que está tudo certo. Então, é complicado, né? É complicado a gente simplesmente achar que não tem problema as crianças brincarem com isso. Eu queria citar um outro texto que eu lembrei, 2 Timóteo 2,24, quando você receber uma criança em casa, né? Você dá o testemunho, dá um folheto, falando da verdade bíblica, uma oportunidade de pedir um estudo bíblico, e aí esse texto é importante, 2 Timóteo 2,24, ora é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. O servo do Senhor tem que fazer isso. Então ele não vai ser a favor do erro, mas ele vai ensinar a verdade com amor. Né? E como o Tito falou, não dá para amenizar o erro, porque a feitiçaria torna a pessoa impura diante de Deus. Sim. Mas já que a criança é inocente, ela não sabe, ela está ali por curiosidade, por brincadeira, então eu aproveito a oportunidade evangelística
E como um servo de Deus, eu não vou contender com ela, não vou ficar brigando com ela, mas eu vou ser brando para eu poder ser apto e paciente para instruí-la no caminho certo. Verdade. Perfeito. Agora, isso a gente está respondendo nesse caso, né? Eu tô na minha casa e aí essa criança chegou fantasiada, pedindo doce ou travessura, tal, não sei o quê. Beleza, eu vou ter uma atitude cristã. Achei muito legal essa ideia do Leandro de tornar essa oportunidade algo, quem sabe, aí podendo ter o evangelismo. Agora, e quando não é na minha casa, mas esse exemplo da escola que eu dei, por exemplo? Porque a escola não tem esse princípio, a escola tá toda decorada. Tá querendo fazer o melhor. Tá querendo fazer o melhor. De repente a equipe da escola planejou, então agora hoje é 31, então a gente vai ter uma atividade, sei lá, né? Acerte na boca do monstro. Uma atividade lúdica que eles vão fazer ali, tendo o Halloween como pano de fundo, valendo nota, uma atividade, né, didática. Eu, como um pai cristão, o que eu faço nessa situação? É uma excelente pergunta. Eu acredito, Wagner, que seria muito importante também aproveitar esse momento para dar um testemunho. E como? Primeira coisa, não brigando e criticando os professores, dando a entender o seguinte, que por eu não participar do Halloween, eu sou santo, eu sou melhor do que você. Não, isso é uma visão muito ruim do cristianismo. Né? Romanos 3:23, todos pecaram, cristão ou não cristão, e carece da glória de Deus. Então, parabenizo o professor pela dedicação para com o filho, para com a programação. Mas assim, olha, por princípios religiosos, eu não celebro o Halloween. Mas eu agradeço muito pelo seu trabalho, pelo convite. Eu gostaria de uma outra atividade para o meu filho que não envolvesse isso. Mas assim, não passar a ideia de que você é melhor ou que você é superior. Isso não é legal. O que o professor pode pensar, nossa, mas que pai, que mãe arrogante. E aí eu fecho o coração dele pro evangelho. Mas eu posso falar, olha, meu filho não celebra isso, eu queria que ele participasse de uma atividade paralela que não celebrasse isso, mas olha, eu parabenizo você pela sua dedicação, pelo seu trabalho na escola. Então, eu me posiciono, mas ao mesmo tempo eu reconheço aquilo de bem intencionado, né, que a pessoa fez. Eu não posso ser deselegante. Você vê como uma coisa é cultural, né? Porque você sabe que hoje, até nos pets, eles fazem isso, né? Quando é a época do Halloween... você vai mandar dar banho. Dar um banho no cachorro, naquele mês de outubro, ele vem com uma coisinha sabe? Agora, quando você é respeitoso e tal, as pessoas percebem você. Eu sei que a moça que cuida do meu petzinho lá, ela fala, olha, eu sei que, eu acho que vocês não gostam, né, que a gente coloca esse negócio de Halloween, né, por isso que eu não coloquei. Ou tem problema pra você, eu posso colocar? Eu falei, não tem problema, não, é melhor não colocar, a gente não, né, então eles já sabem. Ou seja, se eles já sabem, então tem uma percepção. Sabe que aquilo não é totalmente correto, sabe? Um cristão, ele não deveria, né? Não aceita esse tipo de coisa. Então, as pessoas que têm noção sabem que aquilo ali é uma coisa que vai contra os princípios de Deus, né? Então, embora faça apenas uma coisa leve para as crianças, mas o fundo tem uma coisa que é ruim mesmo, né? Então, quem sabe, eles já perguntam, mas olha... Eu não vou colocar no seu cachorrinho um negócio de Halloween, né? Não coloca, não. Eu lembrei de uma coisa aqui. Olha só. Parece que não tem nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. Quando a gente faz psicoterapia, a gente vai aprendendo novas formas de pensar, né? E vão mudando-se conexões neurais. Porque as palavras, elas têm uma influência muito grande, né? Então, quando nós vamos celebrando algo que Deus não aprova, nós vamos também tendo mudanças de pensamento, conexões neurais, aquilo vai ficando mais agradável, não é tão ofensivo. Então, nós temos que cuidar, realmente. A Provérbios 18:21 fala, né, que no poder da linguagem está a vida e a morte. Então, as palavras têm uma influência muito grande. Então, se eu internalizar nos meus filhos a ideia de que Halloween é só uma coisa simples e tal... a feitiçaria vai sendo vista como algo inofensivo. Vai moldando a nossa mente, né? Então, acho que é bom nós termos realmente esse cuidado e, obviamente, tratarmos as pessoas, né, com educação, porque eu não posso evangelizar alguém sendo mal educado com ela, né? Claro. Não tem como. Agora, talvez a gente pudesse pensar em alternativas. Alternativas.
Porque é isso, a gente está vivendo um momento do mundo, né, onde as ofertas elas são muito grandes. E muitos, né? E muita coisa. A gente estava até lembrando aqui, o Leandro veio numa outra oportunidade aqui, a gente estava falando sobre pornografia. Olha, antigamente era uma coisa muito complexa para uma criança ou um adolescente, né? ter acesso Era a uma muito imagem. difícil, era muito pornográfica. difícil. Hoje é difícil não ter Não esse ter. acesso, né? Porque, inclusive, você vai ali para São Paulo, tem um outdoor de uma pessoa com roupa íntima. Agora, e também o acesso na internet ali é uma coisa muito fácil. Então, essa coisa de produções de filmes, séries, até feitas para esse público mais jovem, é uma coisa que está aí à disposição. Então eu não sei como é que a igreja, como é que escolas que têm princípios cristãos podem pensar, Leandro, em alternativas para que, né, a gente possa, nessa pressão, tá todo mundo celebrando o Halloween, o que que nós vamos fazer? Wagner, é importante essa colocação, sabe por quê? E eu acho que até é importante você colocar também qual o papel da igreja também em ajudar nesse sentido. Em ajudar nesse sentido. Às vezes as crianças recebem a ideia, isso é por causa tanto da forma como aprende no lar ou às vezes na igreja, de que aquilo que é divertido não é religioso. Isso é um problema. Porque se a criança entender que a religião é algo só para a seriedade e que a diversão está à parte da religião, eu vou criar na mente de um filho uma dicotomia entre o religioso e o secular. Sempre vai ser um peso. Sempre vai ser um peso. E na Bíblia não há essa separação. Na Bíblia, a sua espiritualidade tem que estar presente na vida secular e vice-versa. Esse é o conceito bíblico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tornar os cultos em casa agradáveis. O culto na igreja, as programações devem de ser agradáveis. Porque se a criança vai na igreja, há um ambiente de ficar assim, só sério. Mas aí, no Halloween, na escola, é o momento de brincar, de extravasar. Ela, na mente dela, o que é melhor? É o Halloween do que a igreja. Sim. Eu não estou dizendo que a igreja vai ser irreverente, não é isso. Agora, tem uns cristãos que têm um problema. Eles acham que ser cristão é ser sisudo, carrancudo e chato. E não. Paulo fala em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a primeira coisa que eu acho, os cultos... Nós temos que pensar melhor nos cultos para as crianças. Aquela historinha para as crianças que tem antes dos cultos, ela não é suficiente. O culto tem que ser pensado também para as crianças. E elas têm que sentir que ao adorar a Deus, elas podem ser crianças. Elas podem ser elas mesmas. Porque se elas podem ser elas mesmas numa festa ou num Halloween, e não podem ser elas mesmas na igreja, elas vão preferir estar no Halloween. Então tem que ter um culto totalmente trabalhado para essas crianças. Os pais têm que criar alternativas. Vamos fazer um passeio legal em família, vamos jogar. Às vezes a criança nem quer. Porque os pais... Eu gosto de dar brinquedos para minhas crianças também, para minhas filhas. Só que muitas vezes o que um filho mais quer é a nossa companhia. Então às vezes se você passar um tempo jogando com ele, teu filho gosta de Roblox de forma equilibrada, joga um pouquinho com ele, brinca com ele. Não, obviamente no dia correto da semana, né, para isso. Mas... se envolva com seu filho, porque quanto mais atratividade o lar tiver, menos atratividade tem no mundo lá fora. A criança ela não pode pensar que fora da igreja e de casa há prazer. Dentro da igreja e dentro de casa não há prazer. Não tem como. Excelente. Muito bom, né? Porque é isso. Isso vale pro Halloween, mas para N outras situações. Agora, uma vez que nós estamos vivendo essa cultura, tá? A gente está vivendo essa cultura. O que a gente deve fazer com as nossas crianças? Vamos tratar aqui das nossas crianças, tá? O que nós devemos falar? Nós devemos orientá-las ou devemos neutralizar o assunto? Se começa a falar em Halloween, não, filho, isso é bobeira, tal. Boa Vamos pergunta. neutralizar ou nós vamos conversar a respeito e fazer as nossas crianças, quem sabe, entenderem um pouco mais sobre esse assunto? Tito, gostei muito dessa pergunta. Eu vou ler aqui um texto. Deuteronômio 6. É o melhor princípio educacional que existe. Diz o seguinte, versos 5 e 6. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que esse texto apresenta de princípio? Ensinar as crianças, e mais de uma vez. Ele ensina o princípio da repetição, porque a criança precisa da repetição. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pode ser antes dela dormir contando uma historinha. Qualquer lugar. Pode ser quando está sentado à mesa almoçando. Alguns dias, Tito, eu estava trazendo a minha filha do vôlei, a Yasmin, e aí passamos e tinham 2 adolescentes se agarrando mesmo. Né? E eu falei, e eu aproveitei a oportunidade. Filho, tá vendo esse menino, essa menina? Um menino que realmente ama a sua namorada, ele não vai fazer isso com ela. Você já viu o papai agarrando a mamãe na frente de vocês? Não. Então, se esse menino realmente quisesse essa menina para esposa, ele não estaria fazendo isso aqui em público. Então, olha, presta atenção, minha filha, nisso. Então, o que nós temos que fazer? Assim, trouxe esse exemplo para dizer. Mesma coisa, falar do Halloween. Porque botar o filho, Tito, numa redoma como se o mundo não existisse... não tem como. Não tem como. Hoje em dia não tem como. Não é nem eficaz. Mas falar a realidade. Ó, filho, tem crianças que celebram o Halloween, mas a Bíblia ensina isso e isso. Então nós celebramos, nós nos alegramos de outras maneiras. E quando tu vê um amiguinho que faz isso, não fale mal dele. Ele não sabe. Mas seja gentil, seja amável. De repente, filho, você convida ele para brincar aqui em casa. Para ele aprender a se divertir no Halloween de outras formas. Então nós temos que tornar os nossos filhos mini evangelistas também. Né? É extremamente relevante. Você está falando e eu estou lembrando de um exemplo que a gente teve em casa. Há alguns anos a gente explicou, porque o meu filho mais novo, ele frequenta uma escola que é cristã, escola adventista, mas durante a manhã ele vai várias vezes numa clínica onde tem outros amiguinhos. E aí lá tem gente que, né... Halloween, chega essa época, tem essas coisas e tal. E a gente explicou uma vez, mas a gente não foi tão profundo. A gente só falou, olha, a gente não celebra, é o dia dos mortos, né, e tal. Fizemos toda essa explicação. Mas é bom. Só que aí a gente não chegou nessa parte dele de falar assim, mas não critica quem faz. Amiguinhos. Os amiguinhos. E a criança é bem autêntica. Aí o Miguel foi lá e ele começou, não, você não pode estar celebrando o morto e não sei quem pregou o evangelho. Ele pregou como um Elias, não tem problema. Não. Tem casos que precisa ser um Elias. Aí a gente... Teve um outro exemplo, que aí foi pior, a gente era mais inexperiente, né? E a gente tava falando um dia pra Sofia, acho que ela tinha 3 anos, eu não lembro por que foi um negócio que ela tava querendo saber de cigarro. E a gente explicou, olha, cigarro, filha, é uma coisa que as pessoas usam, mas isso é uma coisa que mata, por causa da saúde, e a gente explicando e tal. Só que ela pegou essa frase, Que mata. isso é uma coisa que mata. Aí eu tô chegando, tô estacionando o carro assim, e o carro do lado, o cara com o vidro aberto fumando. Aí a Sofia falou assim, pai, ele vai morrer! Porque tava com cigarro na mesa. E o cara só faz assim, né? Exatamente, eu quase morri, né? Eu que quase morri. O coração quase na boca. Aí eu, calma, não é assim que ele vai morrer agora. E você vai tentar explicar e tal, E né? passei muito por isso também. Fica tranquilo, Wagner, você faz parte desse time. Uma vez a minha filha, de vez em quando eu tomo um refrigerante. Não venci esse hábito aí. E uma vez a Yasmin estava na rua e tinha várias pessoas e tinha um caminhão de várias bebidas alcoólicas, uísque. Ela, olha ali a bebida do papai. Nossa, minha filha, o papai não toma isso. E tinha várias pessoas por perto. Não é essa a bebida Não, que o ela, papai o suquinho do papai. Olha o suquinho do papai, uma pinga. Mangasca. Esse mundo das crianças, né? Mas é realmente importante dizer que... Conversar, né? Conversar, com elas, olha, então é isso, a gente acredita nisso. E a criança gosta, Wagner, da transparência. É. E o adolescente, porque o adolescente não gosta de enrolação, né? Eu vejo quanto eu mais transparente com a minha... Eu vejo que ela fica me olhando, assim, mas ela tá ali, ó, analisando, refletindo. Então tem que aproveitar as oportunidades, tem que ensinar tudo. Eu sou assim, a opinião de ensinar tudo com a linguagem apropriada para a idade e tal, mas tem que ensinar tudo. Viver como se não existisse, não é, Tito? É muito pior. Com certeza, né? A gente tem que ensinar as crianças. Mas agora, uma outra coisa que a gente pode trazer à tona aqui também é o seguinte. Nós estamos falando para uma audiência de milhões de pessoas. De todos os tipos. Mais variadas Mais culturas e religiões. Culturas e tudo mais.
Tudo bem, está se deparando com o nosso debate aqui, nós estamos mostrando na Bíblia e a pessoa fala assim, poxa vida, o que esse povo está falando não tem coerência nem na palavra de Deus. Mas eu sempre comemorei isso e gosto de comemorar isso, mas se agora eu estou vendo, se não é, o que eu faço? Como é que eu tenho que me portar? Né? O que eu tenho que fazer daqui para frente? Já que eu estou vendo que é condenado pela Bíblia, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para eu deixar de... Ó, eu tô vendo a cena, porque hoje é quinta-feira. O que eu faço com essa fantasia que eu comprei pro meu filho? Já pensou? Tava tudo combinado agora. Exatamente. Ou talvez eu via o negócio e ele já se envolveu com isso. É. E agora eu vou dizer para ele o quê? Aí vai ter que ter um trabalho, vai ter que fazer um trabalho aos poucos para poder trabalhar, mostrar para a criança que aquilo que você passou para ela não era o ideal. Primeiro, você como pai e mãe, você tem que Começar por Absorver, você. né? por você. Né? E depois você passar. Eu até estava vendo, eu vi uma postagem de um padre esses dias falando sobre isso, e ele estava falando sério, né? Sobre essa questão que cristãos não deveriam ter essa atitude ou comemorar, celebrar esse momento, que realmente é uma coisa que desvirtua por completo, né? A vida cristã, os princípios bíblicos, né? O que Jesus ensinou. E a gente vê, existe sim um movimento cristão que está falando contra, né? Eu não sei se isso acontece nos Estados Unidos, porque já lá é tão arraigado, isso eu não sei, mas imagino que aconteça também. Mas eu já vi aqui vários segmentos na internet, o pessoal também tentando combater essa cultura, né? E O poder da cultura é muito forte. Os Estados Unidos é um país protestante. então, Tá? Então vocês veem o que é o poder de um discurso ideológico, de uma narrativa jogada nos veículos de comunicação de massa. É muito forte. Então nós precisamos proteger, termos a Bíblia como salvaguarda contra aquilo que é cultural e não é bíblico. Agora, aquilo que é cultural e não contradiz a Bíblia, nós não somos contra, né? Mas agora, sem a palavra de Deus, não tem jeito. A cultura acaba dominando o nosso comportamento. Mas nós não podemos fazer isso. A nossa norma é o decálogo, por exemplo. Porque justamente o que a gente falou aqui nesse programa, eu acho que a principal coisa é a gente entender, não é uma brincadeirinha inocente, até tem inocentes envolvidos. Isso. Mas não é uma brincadeira inocente, porque a gente vai se desconectando de uma verdade bíblica e vai se conectando a essa questão cultural, que tem um propósito satânico, eu posso dizer, Pode. né? Por trás disso, que é amenizar a situação, é deixar essa coisa do espírito, do monstro, do morto que é uma revive, mistura de medo, de morte, curiosidade e tal. Então, tudo isso vai ficando soft, né? Vai ficando muito tranquilo e daqui a pouco eu não tenho tanta dificuldade em acreditar nisso, porque eu tenho algo comigo que tem uma coisa mágica, uma coisa divertida, uma coisa lúdica e fica fácil de eu aceitar isso como uma verdade depois. Eu vejo, Wagner, que pelo fato das pessoas não entenderem a doutrina do conflito cósmico entre o bem e o mal, elas ficam mais suscetíveis a aceitar essas coisas. Se nós entendermos que por trás da realidade humana tem dois poderes antagônicos, Cristo e os seus anjos, o diabo e os seus anjos. E é real isso? E é real isso. É real Aí eu vou olhar para o Halloween diferente. Opa, se tem só dois poderes antagônicos e a feitiçaria é considerada na Bíblia uma impureza, então eu não vou me envolver com algo cultural que de alguma forma exalta aquilo que a Bíblia diz que é impureza. Você falou isso, eu lembrei de eu vi o Rodrigo Silva falando no story dele, assim, no Instagram, né? Falando assim, olha, existe essa guerra entre o bem e o mal. Se você tivesse seus olhos abertos e você visse por alguns instantes isso, você ficaria muito assustado e você se arrependeria de não ter tido uma visão mais profunda, ações mais contundentes para a tua espiritualidade.
é um pouco isso, né? Exatamente. Você me fez lembrar de um texto que eu volta e meia acabo Olha falando. ele agora assumindo seu lugar aqui, A Leandro. mira da verdade. Rocha. Volta e meia acabo me lembrando desse texto que está lá em Mateus 16, para a gente ver essa luta do bem e do mal, como ela é tão real. Aham. Ali quando Jesus, a partir acho que do verso 13, se não me engano, quando Jesus pergunta para os discípulos ali, quem que eles estavam dizendo que ele era, né? E uns diziam que o Senhor é profeta, o Senhor disse que o Senhor é Elias. Aí ele falou assim, mas vem cá, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi usado ali pelo Espírito Santo e falou aquilo. E Jesus fala para ele, olha, não foi você que falou isso. Foi Deus que te deu esse conhecimento. E de você falei uma pedra, né? De você, Pedro, essa pedra da minha igreja e tal. Aí, minutos depois, quando você vai ali pro verso, a partir do verso 21, Jesus começa então a falar assim, olha, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e que sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, aquela coisa toda. E aí, de repente, Pedro chama Jesus do lado e fala chama assim do lado e fala... Começou a repreendê-lo, olha que fala o verso 22, começou a repreendê-lo por dizer, tais coisas jamais, Senhor, disse ele, isso nunca vai lhe acontecer. E aí Jesus se voltou para Pedro e disse, afaste de mim, Satanás, tu és pedra de tropeço. Minutos antes, tinha sido usado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, para declarar que ele era o Cristo vivo. Minutos depois, ele é usado pelo diabo. Essa luta do bem e do mal, ela é real em todo tempo. Sim. Se você der asas para o seu eu tomar a frente do negócio, é a janelinha que a gente sempre fala que o inimigo pega. E entra. Quando você deixa o seu eu crescer, Pedro ele era aquele impulsivo, né, forte, queria defender de Jesus. Aparentemente ele está fazendo uma coisa bonita ali. Não vou deixar que isso aconteça com o Senhor. E Jesus fala, faz de mim, Satanás. Então, essa luta do bem e do mal, ela é real. E a gente tem que ter consciência disso. Ela é real. Isso que o Rodrigo falou, não é que se os nossos olhos se abrissem, veríamos... Isso está na Bíblia. Ó, 2 Reis, capítulo 6, Eliseu, eles estavam ali tendo uma ação, numa guerra contra os sírios. E os sírios iam atacá-los. E aí, alguém que estava com Eliseu se apavorou. Porque eram só eles contra muita gente. E aí, no verso 16, 2 Reis, olha o que ele diz, ó. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então há um mundo espiritual por trás, né? A realidade do conflito cósmico. Então se nós pudéssemos ver realmente, na dimensão espiritual, há uma luta grande entre anjos bons e anjos maus. Por isso que esses espíritozinhos são coisas do outro lado. Do outro lado. Porque se Deus só tem dois poderes. grupos, só dois poderes. Os anjos de Deus e os anjos de Satanás. É como a gente começou o programa explicando, né? Então, quando existe essa sessão espírita que o rei Saul passou, então não são espíritos, são anjos do mal, força do mal que está ali atuando, parecendo que é uma pessoa boa, parecendo que era o filho dele e tudo mais, né? Isso mesmo. É isso mesmo. E é o que o princípio do Halloween vai mostrando. Né? A bruxinha, a caveirinha. Aí aceita isso, vou aceitando a doutrina da imortalidade da alma, vou aceitando uma feitiçariazinha aqui e tal. O alicerce, que é o a essência de tudo é a imortalidade da alma, que é completamente condenável na Bíblia. Olha, eu acho que tá na hora da gente encerrar, mas eu acho que a gente tá encerrando muito bem. Eu acho que a gente passou, né, pelos principais pontos aqui dessa conversa. Acho que tem aí um manual nesse episódio pra gente entender que Halloween não é coisa pra cristão, não é coisa pra quem acredita na verdade da Bíblia, e a gente pode se desvencilhar disso de uma forma profunda
e não viver em desacordo com o que a Bíblia apresenta, o plano de Deus para nossa vida como cristãos, né? Acho que passamos pelos E pontos. principalmente educar as nossas crianças. Exatamente. Né? Educar as nossas crianças, porque elas que estão mais suscetíveis a isso. É. Elas que estão mais de coraçãozinho. Porque a gente não fica brincando, a gente não vai brincar de travessura, não, mas a gente pode incentivar as nossas crianças a se divertirem com isso, e nós estamos abrindo janelinhas aí para que o inimigo possa usar. Né? É. Salmo 119, 165, né? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Então, vai ter muito mais paz no coração em viver em conformidade com a palavra de Deus do que não viver em conformidade com ela. Então, eu digo para todo o nosso público, né? Acostume-se a fazer aquilo que agrada a Deus, e isso vai trazer paz ao seu coração. Você vai ter muito mais paz do que você fazer coisas que não o agradam. Paz, Amém. alegria, esperança, Isso. satisfação. Satisfação. Tudo. Quando a gente está com Deus, a gente tem tudo. Amém. Amém. Ó, você viu um pouquinho do que é o programa Na Mira da Verdade. Na televisão, toda segunda-feira, às 8 da noite, e tem reprise aí no decorrer da semana, na terça-feira, na hora do almoço, no sábado ali, logo depois do programa Origens. Pode ter certeza que você vai ter o Na Mira da Verdade aí para... E fora que está tudo também no YouTube, no NT Play, Isso. e você pode assistir todos os episódios do Na Mira da Verdade. Isso aí. E aí, então, toda segunda-feira eles estão lá ao vivo. Você pode assistir pela televisão aberta ou também você pode acessar o YouTube que a gente transmite Sim. a programação. Novo Tempo ao vivo, tem ali a programação. Inclusive, eu pesco algumas perguntas Lá do YouTube. chat. Exatamente. Muito bom. E não deixa de acessar essa nova forma que a Novo Tempo tem para você estudar a Bíblia, novotempocursos.com. Isso aí. novotempocursos.com, videoaulas para você aprender sobre a palavra de Deus. O Leandro está aqui com a gente hoje, tem um curso lá do Leandro, que é o Na Mira da Verdade, mas muitos outros nomes aqui da Novo Tempo, Rodrigo Silva, Rosana Alves, César Vasconcelos, muita gente que já escreveu Darleide a Alves. revista. Pessoal, tá o menu aqui dos cursos que hoje estão lá, mas muita coisa vem também de novidade nessa plataforma. Então, quando você está inscrito, você vai ficar sempre sabendo do que está chegando por lá. Então, novotempocursos.com. Leandro, muito obrigado mais uma vez. Prazeraço. Muito bom. Valeu, Tito, pela parceria de novo. Obrigado a você e a gente se encontra na semana que vem. Até lá. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.